Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você também que acessou o Unifra Online, o nosso canal do YouTube está acompanhando o programa a partir de agora. O Central do Esporte está começando para falar hoje de futebol, ranking da CBF, premiação de Campeonato Brasileiro, os melhores, junto com o José Quintana Júnior, que está aqui do meu lado, está aparecendo agora no vídeo para você. Tudo bom, Quintana? Tudo bem, diretor. Posso te contar uma curiosidade antes de começar? Eu sou gremista, mas eu sou jornalista. Então, quando a gente analisa futebol, a gente procura ser racional. E algumas vezes na minha rede social eu coloquei que eu achava que o Internacional não cairia, porque tinha mais time, e ainda sigo achando que, em termos de qualidade de jogadores, em relação ao esporte, o Vitória e o Inter tinha mais qualidade. Desde domingo eu estou recebendo chacota do Brasil inteiro, de mineiros, de cariocas, achando que eu sou colorado por causa do rebaixamento. Vejam como são as coisas. Pelo menos convenci bem como jornalista. Mas a parte disso, o programa de hoje ele é bastante especial. Com toda certeza, e eu já te permito, inclusive, explicar por quê, por favor. Para mim, ele é especial em dobro, porque além de a gente estar falando de um profissional exímio, que é exemplar pela disciplina, pela dedicação, ele esteve aqui conosco esse ano falando das dificuldades da modalidade do esporte. É um cara que se dedica já há mais de 30 anos, quase 40, se for computar a questão da época que ele conheceu o esporte, que ele se apaixonou nos anos 70, e que foi meu professor também. Na escola Margarida Lopes, lá em Camobi, na minha adolescência, foi professor do meu irmão, e agora a gente tem a notícia de dar, infelizmente, que o professor Jorge Fernandes, famoso Capi, está se aposentando como treinador das quadras, agora vai seguir apenas como professor de educação física na escola Margarida Lopes e se dedicar à arbitragem, que é uma notícia que a gente não gostaria de dar, mas ao mesmo tempo é uma homenagem merecida por toda essa história. Professor Jorge, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Central do Esporte. Professor que há quase um mês, mais ou menos, participava com a gente sobre aquele debate, né, importante. Até um pouquinho mais foi antes da eleição. Que Olha aí, e com ideias muito legais, inclusive, sobre captação de recursos e tudo mais. Mas, professor, mais uma vez é uma honra tê-lo aqui para falar de um assunto que, na verdade, a gente gostaria de falar de uma maneira diferente. Eu confesso que eu gostaria de falar de uma maneira diferente. Fui surpreendido por um depoimento do professor nas redes sociais falando sobre essa, entre aspas, aposentadoria como técnico de handebol. E é por esse motivo que a gente lhe traz aqui. Professor, por favor, seja mais uma vez muito bem-vindo e diga para nós por que parou por quê, professor? Boa tarde, Quintana. Boa tarde, os ouvintes, as pessoas que estão assistindo. Boa tarde, Rogério. Quintana, tu, né, o teu depoimento aí mexe um pouco com a gente, não é? Eu já resolvi essa questão aí já faz alguns meses, então, mas não adianta. Sempre quando a gente escuta algum posicionamento sincero, carinhoso e de reconhecimento, especialmente quando tu estás colocando, mexe com a gente. É um prazer estar aqui, é uma honra estar presente aqui. Bom, eu acho que tudo na vida tem algumas coisas que a gente tem que pesar. Eu acho que o Jorge, para ele, fechou um ciclo. Não estou me despedindo da modalidade, em hipótese alguma. Sigo nela em outras instâncias, mas eu acho que como técnico eu preciso me organizar profissionalmente, eu preciso organizar o Jorge, eu preciso de tempo. Eu tenho outros objetivos, tenho outras coisas, e porque tem uma gama de sujeitos aí que está vindo, uma gurizada nova aí, com qualidade, com capacidade para seguir. E a maior leitura que eu tiro desse momento e dessa decisão é que talvez eu possa contribuir mais do que simplesmente estar lá dentro da quadra. É claro que eles me colocam na parede ou me reportam no sentido que como tu chegas num estágio onde tu pode dar uma contribuição imensa dentro da quadra e tu resolves parar. Bom, eu acho que na vida é assim, são ciclos, né? Eu acho que eu fechei o meu ciclo enquanto técnico e eu tenho outros planos, outros objetivos. Vou continuar envolvido com a modalidade, não posso em momento algum me desvencilhar de uma modalidade que me embasou toda a minha carreira profissional. Eu sigo na minha escola, contribuindo com a minha escola, não sei até quanto tempo, porque a gente não sabe, né, o que vai dar no futuro em relação a isso, enfim. Continuo também com um curso de graduação na UBRA Santa Maria e eu continuo nas instâncias do handebol, continuo com a arbitragem. Talvez também vá ter um ciclo aí que eu vou encerrar, né? Porque faz parte, então. Mas a questão é bem resolvida. Eu acho que eu vou poder contribuir com a SH, fundamentalmente com a minha escola, mas com o handebol de Santa Maria, em função de toda essa minha trajetória, em função do reconhecimento pelo trabalho feito, mas não só pelo trabalho, pela questão da responsabilidade, por todos aqueles princípios que o esporte agrega e que a gente sempre tem como primeira parte
desenvolver. Então, as amizades e a questão das formações dos sujeitos que a gente contribuiu, talvez um pouquinho, mas contribuímos, eu acho que isso que é o mais relevante e é o que a gurizada vai levar para o resto da vida. Professor, antes da gente aprofundar um pouco mais a questão de talvez o professor Jorge deixar de ser técnico e daqui a pouco ser um dirigente, alguma coisa assim, vamos fazer uma cronologia. O professor teve o contato com o handebol pela primeira vez na década de 70, foi isso? Isso. Lá em 70... mais precisamente em 75 foi 75. Quando eu me apaixonei pela modalidade. Isso já em Santa Maria? Em Santa Maria. Eu era interno no Colégio Agrícola Antônio Alves Ramos e eu assistia as equipes lá na época que estavam surgindo. O Patronato tinha uma grande equipe, alguns jogadores depois migraram para a DUFES na época, a Universidade Federal, e nós só tínhamos o direito, enquanto internos, de assistir, não podíamos participar porque os horários, né, tinham a questão de cumprir horários, enfim. No primeiro momento foi como atleta ou como árbitro? Não, eu comecei, ali foi meu primeiro contato. Eu fui começar a jogar depois, que no próprio Patronato eu comecei a ter no infantil ainda, mas já com 15 anos, já totalmente fora do processo de iniciação, já perdendo ali 6 anos, né, segundo a literatura, de que eu tinha que ter começado. Depois eu fui para o Maria Rocha, e dali do Maria Rocha eu continuei em contato com a modalidade e fui para a universidade, fui para a educação física. Ali eu entrei com um grupo da universidade na época, o professor Celso Giacomini. A minha ideia era aprender, olhar, vivenciar e aprender. E ali, em 84, durante a graduação, eu fiz uma formação com o professor Paulo Roberto Silva Lima, na época, a convite e essa formação do professor Matheus Saldanha Filho, que era o presidente da Federação Gaúcha de Handebol na época, e aí eu ingressei no quadro de árbitros. Então, eu tive uma trajetória como atleta, enfim, mas não participei de competições, enfim, algumas regionais. Depois, com formado e coisa, eu cheguei a jogar alguns jogos, alguns jirgues, assim, levei algumas equipes para jirgues. Joguei um Campeonato Gaúcho também uma vez, participei junto com as minhas equipes, enfim. Mas eu tive no início, o foco foi com a arbitragem, né? Porque como atleta eu vi que não ia conseguir, como técnico eu era acadêmico, ainda não tinha possibilidade. Fui para a arbitragem, me dei bem na arbitragem também, né? Fiquei muitos anos na arbitragem. E depois eu tive mais uma questão para o técnico ali, aí técnico já foi em 91, quando eu comecei, eu trabalhava lá em Alegrete, no Oswaldo Aranha, eu iniciei em 91 lá com handball, trabalhei 2 anos lá com a equipe feminina, e aí o pessoal pode achar feminina, tu nunca... Não, minha carreira iniciou com uma equipe feminina, uma equipe, umas queridas, um grupo de alto gabarito, que, olha, assim, se pudesse trazer, ir lá no tempo e buscá-las para montar um grupo, seria um grupo excepcional hoje. Claro que, né, pelo tempo isso não é possível, nem tampouco nós voltarmos no tempo. E aí eu vim para o Margarida em 93, e ali começou toda essa história do Margarida Lopes até as datas de hoje, né? O professor Jorge Quintana, então, viveu o handebol na década de 70, na década de 80, na década de 90, agora no século XXI também, e a gente observa o seguinte, ele teve a oportunidade de acompanhar aquela equipe que foi brilhantemente, conseguiu vários títulos aqui em Santa Maria. Pentacampeã brasileira, tricampeã sul-americana. O professor treinava com eles, é isso? Eu participava lá, né? Não vou dizer que eu treinava, né? Eu participava lá, né? Na realidade, eu acho que em torno de umas 13 equipes, depois eu chegava lá no fundo, lá, né? Perfeito. Compondo a 4ª equipe, digamos assim. E aquele grupo desmanchou ali, entre aspas, né? Separou alguns. Em 85, acho que foi, se não me falha a memória, foi um grupo para Chapecó, inclusive o professor Celso Giacomini foi para lá, e um grupo para Concórdia. E ainda ficou um grupo aqui muito bom em Santa Maria, que ficou por muitos anos ainda jogando. Mas já não era aquele grupo lá campeão, professor, de daqui a pouco que... Imagina você dividir um grupo por 3. É complicado, né? E mesmo assim ficou uma equipe de alta qualidade aqui. Perfeito. Como é que a gente toma uma decisão, professor, de parar de fazer uma coisa que a gente gosta muito, de ter a lucidez de daqui a pouco analisar e ver que há gente vindo, uma nova geração, digamos, e essa nova geração pode absorver o trabalho que a gente fez, pode absorver um pouco da experiência que a gente tem para as futuras gerações também continuar levando o handebol. Eu acredito que não seja uma decisão tão fácil de tomar. E o professor está tendo que tomar agora, nesse finzinho de 2016, princípio de 2017, tomar essa decisão de não, olha, eu acho que daqui a pouco como dirigente eu consigo
contribuir mais, eu acho que eu não consigo mais como técnico. Eu quero, na verdade, 2 respostas na mesma pergunta. De que maneira a gente avalia isso, professor? E por que tomar essa decisão agora, em 2016? Porque daqui a pouco a gente poderia ter um ano muito bom aí em 2017. Não, a gente vai ter um ano muito bom em 2017, pode ter certeza. Esse grupo que está aqui é um grupo que passou por todos esses percalços aí, digamos assim, desde a gente teve 3 anos aí, digamos assim, que foram anos extremamente difíceis para nós, né? Por uma mudança, né? Que no período nós tínhamos uma estrutura na UBRA, e aí a UBRA mudou o processo, né, a filosofia da UBRA, ela mudou, e aí nós passamos a ter na SH a base para que nós pudéssemos participar, continuar desenvolvendo a modalidade em Santa Maria. Bom, você pergunta como tomaram a decisão dessa. Eu acho que a gente acaba com o tempo, a gente acaba aprendendo, em função da gente trabalhar com o ensino superior e trabalhar com a educação, que, primeira coisa, nós temos que formar sujeitos para seguir, ou pelo menos despertar em sujeitos o gosto pela prática, o gosto pela educação, porque eu estou versando nas 2 áreas, e fundamentalmente esses sujeitos com capacidade, com qualidade, que tu observa e que tu tem que só simplesmente ser um facilitador. Eu acho que eu acho que eu consegui deixar plantada essa semente. Tem várias pessoas aí com extrema capacidade para dar sequência ao trabalho. Em Santa Maria mesmo, nós temos inúmeros sujeitos, indivíduos aí que vão continuar trabalhando, que vão desenvolver, e que talvez eles se encontrem numa fase da vida onde eles têm isso como um projeto que está em primeira instância. No meu caso, é um projeto que eu tenho outras coisas para fazer. Essa decisão não foi fácil, tu pode ter absoluta certeza disso, ela não foi fácil, mas ela foi tomada ao longo do ano 2015. Né? Ao longo do ano 2016, não foi uma coisa que foi agora. Vem de 2 temporadas, então. Isso vem de 2015, que foi uma decisão que eu já deveria ter tomado lá em 2015. E aí ela foi se estendendo, eu fui construindo. Eu vi que o Jorge, não consegui dar continuidade ao que eu gostaria de dar continuidade, e eu comecei a descobrir que eu tinha outras coisas para fazer também. Né? E que eu também preciso de um tempo, eu preciso de um espaço e tenho outros objetivos, e eu comecei a me organizar e a planejar para isso, e a decisão ela amadureceu, ela chegou no momento, vai ter que ser agora. Talvez ela não tenha sido manejada de uma forma correta, mas enfim, nunca nós vamos saber a forma mais correta de chegou, tchau, fui. Não, eu acho que a coisa são vários fatores que vão agregando que tu acaba chegando no ponto, agora deu, né? Vamos lá. E eu não te digo assim, tu falar como dirigente, eu acho que ainda não como dirigente. Eu acho que eu posso contribuir com o handball. Eu posso contribuir com o handball em função de tudo isso que eu vivenciei, de todas as dificuldades. E você vê que lá na rede de relacionamento eu coloco. Eu espero que que sujeitos continuem o trabalho com melhores condições da que eu tive. Não vou dizer que as condições que eu tive não foram boas. Foram melhores do que os outros que me antecederam, com certeza foram. Né? A gente conseguiu agregar apoiadores, coisa que o handball nunca tinha tido em Santa Maria. Abriu um leque, a gente ainda recebe agora contatos para ampliar isso. Então a gente tem uma gama de apoiadores e o handball precisa ampliar isso e as coisas vão dar continuidade, com certeza. Tem gente aí por trás com capacidade, com qualidade. Talvez não com a vivência, com a experiência que eu tenho, mas tu não pode querer uma pessoa que está começando, que está com trabalho, está iniciando uma trajetória, vai ter a experiência de alguém que está lá no mercado há muitos anos. Foi o meu caso também. Aconteceu a mesma coisa comigo, eu não poderia entrar. Quando eu entrei e comecei a trabalhar, eu não poderia querer ter a experiência de um Heradinho Antonello, que já era um técnico consagrado em Santa Maria. E que foi, inclusive, presidente ou presidente. É o presidente da Federação. Hoje eu não queria ter a qualidade que tinha um técnico chamado Celso Giacomini, que era técnico de seleção brasileira, enfim. Quer dizer, só citando esses 2 caras e que os outros se sintam homenageados, que são uma gama imensa, tu vai me perguntar assim, quais são os principais formadores da tua situação profissional? Eu vou te dizer, não tem como eu listar. E os mais importantes foram aqueles com quais eu trabalhei lá, os pequenininhos, foi eles que realmente me ensinaram. Então é toda uma trajetória. Eu acho que tem muita gente boa aí para tocar o barco. Tu vê que é interessante na fala e no histórico do professor Jorge Fernandes,
porque se a gente fizer um comparativo com o futebol na concepção de cultura do esporte no Brasil, todo mundo se diz um pouquinho treinador, todo mundo se diz comentarista, mas são poucas pessoas que realmente estudam e se preparam para esse momento. Estudam das mais variadas formas, sem o deboche do Renato Portaluppi dizendo que quem sabe futebol é que nem andar de bicicleta, porque o esporte ele evolui, o esporte tem variações tanto de velocidade quanto táticas e tudo mais. Mas a gente analisa na fala do professor que primeiro ele se apaixonou assistindo por um esporte que não era tradicional nos anos 70, ou seja, já é diferente por aí. Segundo lugar, ele jogou e ele teve a inteligência de observar que ele teve uma defasagem na questão de formação, ele começou muito tarde, então ele disse, eu vou para outro caminho. Ele escolheu outros caminhos, na verdade. Ele se preparou como árbitro e ele se preparou como técnico. Veja que diferente isso, porque geralmente as pessoas não têm esse tipo de visão, ele é um cara diferenciado nisso. Mas vai muito além disso tudo que ele está falando, o peso da carreira do professor Jorge Fernandes no handebol, não só em Santa Maria, mas principalmente aqui. Primeiro que o professor Jorge Fernandes não está preocupado aqui em falar sobre as mágoas, em falar sobre os obstáculos, mas o professor muitas vezes levantou a bandeira contra tudo e contra todos para que o handebol se mantivesse, para que o handebol persistisse, tivesse campeonatos, e eu assisti campeonatos onde o Margarida e o Fátima faziam clássicos históricos aqui em Santa Maria. O professor fez projetos na Federal, fez projetos na UBRA, tomou a frente com a questão da SH, vai muito além de simplesmente treinar. Não fica só na questão dentro de quadra, fica na questão também de bastidores. Isso que ele fala da experiência que ele tem. Olha o percurso, a trajetória que a gente está falando de 30 anos, de 85 para cá, como árbitro e como treinador. Formado em educação física, ou seja, não se contentou em apenas aprender sobre o esporte. Então, é professor universitário também, é diretor de uma escola com a qual eu participei. Uma coisa que precisa ficar bem clara é que o professor foi meu professor há 21 anos, há 20 anos, há mais de 2 décadas. E a gente tem uma infinidade de professores na vida, né, Jareta? E para um professor marcar a gente, ou ele marca muito positivamente ou muito negativamente. É verdade. E o professor Capim me marcou positivamente a ponto que eu lembro até hoje dos treinamentos. Eu lembro até hoje. Eu acabei não me apaixonando assim pelo handebol. Eu tinha uma paixão absurda pelo futebol, então eu ficava prestando atenção nos jogos do lado da quadra. Mas a dedicação que ele tinha e os ensinamentos que ele passava para a equipe no sentido disciplinar, no sentido de educação, que é aquilo que a gente defende que o esporte proporciona. Até peço perdão por estar falando muito, que a gente quer que o professor fale. Mas aquilo que eu aprendi em termos de disciplina, de dedicação, de educação, foi justamente por respeito ao professor que eu abandonei o handebol. Porque ele merecia pessoas mais dedicadas e apaixonadas pelo esporte, assim como ele era. E em cima, eu faço questão de dizer isso porque às vezes o professor falando de si mesmo parece que está falando uma história onde as pessoas, algumas não conhecem, o quanto ele viveu e o quanto ele realmente brigou pelo handebol e o quanto ele merece esse reconhecimento agora nesse anúncio. E eu queria que o senhor elencasse, professor, algum momento dentro de quadro como treinador que vai ficar como talvez o momento mais marcante dessa trajetória como treinador, que essa está se encerrando agora. Cara, não tem como, são vários, são inúmeros, são incontáveis. Se tu vai me falar, a gente foi campeão brasileiro universitário, numa situação totalmente adversa lá em Maceió, em 2008, representando Santa Maria, enfim, eu fui inúmeras vezes campeões dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, levei a nossa escola 7 vezes a representar o Rio Grande do Sul nos Jogos Escolares brasileiros, eu fui campeão brasileiro de seleções em 97, olha, cara, não tem como, entendeu? É tanta gente, é tanta equipe, são tantos momentos especiais. Eu te digo, eu não tenho mágoa nenhuma, não tenho nenhuma mágoa, não guardo nada. Eu só tenho que relembrar. Nós somos pentacampeões. Aqui está uma foto, parece o professor Renato Brunet, que foi o responsável pela minha... pelo meu pool como técnico em Santa Maria, que foi ele que, a partir de um projeto apresentado lá na UBRA, pelo professor Lica, que mora hoje em Santa Catarina, esse é o professor Renato Brunet, na época ele era o diretor da UBRA, foi ele, isso foi um campeonato que nós ganhamos lá, e eu não me lembro se isso foi, acho que foi um torneio lá em Capão, a Copa Capão da Canoa, essa foi a última competição que ele teve junto conosco, logo depois ele saiu da UBRA. Nós fomos campeões lá num torneio do Hand Beach lá em Capão. Essa equipe depois jogou um brasileiro de beach também em São Paulo. O Lucas é do meu tempo. Lucas, aquele número 11 ali chegou a seleção brasileira de beach. Quer dizer, então aqui tem o Lucas tem uma história interessantíssima, né, Quintana?
O Lucas é o único que começou comigo e terminou comigo nessa trajetória aqui. É um cara que, embora seja um administrador, é um cara que está... Esse é um dos que eu falo, Rogério, que tem todo o perfil para condução. Ele fez um manejo tático de um jogo que eu vi lá na final do Gaúcho, lá na decisão terceiro e quarto, que eu acho que eu não faria com tanta propriedade com qual eles fizeram. Eu disse isso para ele, fui lá, abracei ele, dei um beijo nele, falei isso para ele. Então, cara, tem muita gente que pode tocar esse negócio aí. Impressionante. O Lucas sai como goleiro? O Lucas, olha, tu olha o Lucas, mas como que um cara desses pode ser goleiro? Ele daqui, a cabeça dele vem aqui na altura do meu ombro. Cara, ele tem 1,70 m. Olha só, ele é pequenininho, cara, mas ele é um monstro dentro da quadra. Tanto como o Beach ele jogou e como esse grupo que está aí, ele era o goleiro titular do Beach. Esse grupo que está aí, ele era o titular, era só ele que tinha nesse grupo. Depois a gente agregou outros. Na quadra, ele simplesmente jogou, ele simplesmente joga por uma única coisa, pela questão da inteligência. Ele é extremamente inteligente. E a gente construiu muitas coisas durante esse tempo aí que não estão nos livros. Da gente olhar e dizer, ele olha, e aí agora, onde vai? Vai lá, pronto. Então a gente fazia uma leitura dos atletas também. Isso aí é estatística, isso aí é um monte de coisa. Professor, fora de quadro, o senhor disse que já tem muita gente competente para tocar o trabalho aí. Mas dentro de quadro, será que a geração que vem aí é uma geração que daqui a pouco pode resgatar aqueles anos 80, comecinho dos anos 90, do handebol aqui de Santa Maria, ou aquilo ali é um período que fica para a eternidade, fica para a história e infelizmente aquilo não volta mais? Olha, naquela relação, naquela proporção, guardamos os fatos históricos daquele momento. Eu acho que nenhuma geração que vier após aquela, em nenhum momento assim pode dizer que suplantou aquela geração, no meu entendimento. Eu acho que aquela é única, ela vai permanecer na história como ela, eu acho que ela tem que ficar na história como ela foi. Se você me perguntar, existe material humano? Santa Maria é um celeiro. O que vai mudar essa realidade, Rogério? Essa realidade vai ser mudada a partir do momento que os dirigentes, digamos assim, de uma forma geral, entenderem que tem que se fazer um projeto não para o handball, tem que fazer um projeto para o esporte. Que a coisa tem que ser organizada, tem que ser planejada, que exista estrutura. E que essa estrutura que eu falo não é só estrutura de material, não é só estrutura física de ginásio, ela é uma estrutura onde se tenha espaço, aquele sujeito possa ter um espaço para sentar, estudar e planejar, que as coisas possam acontecer de uma forma realmente como acontece lá fora. Que vem os exemplos de lá e a gente vem assim, ó, a irreverência do Renato, digamos, no qual ele colocou ali de uma forma irreverente. Eu duvido que ele não tenha se aparelhado, se ele não tenha buscado alguma informação, alguma coisa, a partir do momento que ele teve o convite do Grêmio. Teve sim, porque mudanças que ele fez no time, a imprensa toda, vocês reportam, que ele ajustou coisas que era de um trabalho de um cara super estudioso, um cara que se preparou realmente para fazer o que ele fez. Aí tu pode me perguntar, quantos cursos tu fizeste? Também eu volto na mesma relação, na mesma próxima pergunta que tu fez da anterior, que tu me perguntaste qual o melhor momento. Cara, eu não posso te dizer quantos cursos eu fiz, porque eu perdi as contas. Enquanto árbitro e enquanto técnico, os dois. Você fala da questão da motivação, né? Eu fiz, na época da universidade, eu entrei, o meu projeto era em Psicologia do Esporte. Eu fiz todas as cadeiras da Psicologia do Esporte, eu só não pude apresentar o meu projeto, que estava pronto e dados coletados, porque na época o meu orientador só tinha mais um ano, ele era visitante, professor Yuri Kalinini, e o colegiado não deixou ele abrir, porque eu ficaria sem orientador, corretíssimo, aí eu fui para outra área. Quer dizer, então não adianta, tu tem que estudar, se tu não estudar, tu não vai chegar a lugar nenhum. Eu digo para os meus alunos lá, volta a minha formação, que é da minha obrigação, em dizer, o estudo é a única maneira de vocês mudarem a realidade de vocês. O handball, o esporte, ele é um complemento, ele é um facilitador. Agora, se nós não tivermos estrutura, Rogério, se nós não tiver planejar, organizar, e sabe o que dói? É que tu sabes que isso é possível, mas que tu não estás no lugar ainda, e um dia eu vou chegar, se Deus quiser, tu não estás no lugar ainda de poder mudar essa realidade, através de sentar, agora, vamos parar aqui, o troço tem que funcionar dessa forma, vamos organizar, vamos planejar e vamos começar a plantar sementinhas, tá? Não que nós já saiamos assim, né? Não, vamos organizar, vamos fazer um trabalho de formiguinha, como eu fiz no Margarida Lopes, sem estrutura nenhuma, sem dinheiro nenhum, numa quadra de cimento que tu muito caiu e te ralou,
né? Eu fiz lá, cara. E se tem material humano lá na minha escola, tem em qualquer lugar. A gente tem. O material humano aqui é rico, tem para tudo. Agora, temos que organizar isso, né? Para a coisa realmente render. Vem aí, professor, uma nova administração municipal. Vem uma nova estrutura também envolvendo o esporte. Em algum momento o professor foi procurado por alguém do município para daqui a pouco auxiliar, seja com ideias, seja com posicionamento, enfim, tudo mais, ou ninguém lhe procurou, professor? Cara, o que eu vou te dizer? Eu tenho uma pessoa que trabalhou nos bastidores da eleição e que é uma querida amiga minha, que em off ela veio e me fez alguns levantamentos para mim, perguntou, e eu apontei tudo isso para ela. E ela disse assim, que bom que eu estou pensando certo, que bom que o que eu estou colocando é o mesmo que tu pensa, o mesmo que eu estou na linha, que eu estou no caminho. Eu não posso citar nome, enfim, mas essa foi a única pessoa lá no processo antes lá, e depois ninguém entrou em contato. Mas isso, eu não vejo assim, sabe o que é isso? Isso é uma questão cultural, Rogério, né? Quintana, isso é cultural, a gente sabe que é cultural, as coisas vão ter que ser estabelecidas. Eu tive uma conversa essa semana com uma pessoa que vai fazer parte dessas secretarias, eu não posso também te dizer o nome dela, né? Até porque o prefeito não anunciou, mas eu acho que ela vai fazer parte das secretarias, porque o esporte agora está junto com, né? Ele foi juntado, são 3 secretarias, né? Tem cultura, turismo e o esporte. Eu acho que essa pessoa que vai trabalhar lá, que vai estar nesse grupo, né, nesse conjunto, é uma pessoa muito estudiosa, isso eu posso te dizer, que é uma pessoa que vai se preparar para isso, que é uma pessoa estudiosa, que é uma pessoa que tem já uma trajetória na vida pública. Eu acho que ela vai contribuir muito com essas secretarias. Agora, a questão toda está na especificidade lá, né? Lá na especificidade das secretarias, né? Na questão do corpo técnico, enfim, da proposta que eles vão colocar. Eu acho que existe todo o caminho, existe todo, digamos assim, o clima, existe um sentimento para que ocorram mudanças. Oremos para que elas se concretizem. Legal. Professor, a gente está se aproximando, acredito, do fim do primeiro já bloco. No fim do primeiro bloco. E deixa eu já fazer um recado para o Márcio Santos, que é o nosso diretor de imagem. Nós temos um material preparado para rodar nesse final desse primeiro bloco. Márcio Santos, vamos deixar para o final do segundo bloco, Márcio Santos, tá? Vamos deixar para o final. Tá certo. Agora eu posso concluir. Por favor. O professor, esse primeiro bloco a gente dedicou então a contar um pouco da sua história, dessa notícia desse fim de uma era como treinador no handebol. E eu queria que o senhor então, para encerrar esse bloco, desse a sua última pré-eleição no sentido de que mensagem o senhor passa para os seus atuais e ex-comandados pelas partidas da vida, pelas disputas daqui para frente, para que eles sigam todos os ensinamentos do professor Jorge Fernandes. Cara, o que eu vou, isso aí é cruel, eu te dizer, é assim, ó, o retorno que eu tenho deles vem assim do que tu colocou agora aí, isso que tu falou lá no início, lá é o que eles vêm e colocam para mim. A importância de que eles, na função que eles exercem hoje, na função que eles vão exercer no futuro, que eles construam amigos. E a partir do momento que eles construírem amigos, que eles mantenham esses amigos. E que é o que vale a pena de tudo isso, né? Você vai me perguntar, valeu a pena? Se valeu. O que valeu mais a pena? Os amigos que eu deixei, os amigos que eu construí, as amizades que... aqueles sujeitos que eu acompanhei todo, e é de arrepiar, cara, toda uma trajetória, né? Lá onde brincavam, lá na minha escola, e hoje são profissionais, né? No mercado de trabalho. Que tu encontra eles no mercado, que tu encontra eles no cinema, ou se tu encontra eles na rua, eles te dão um abraço, vem lá e gritam, ô velho, como é que tu tá? Né? Mas tu sabe que aquele velho é carinhoso. Então, que eles sempre, acima de tudo, cultivem amigos, preservem amizades e que façam com amor, né? Façam pelo coração, que façam pelo prazer da função, assim como eu vejo que vocês fazem. Né? Essa é a minha leitura. Que vocês fazem, o que vocês estão fazendo aqui pelo prazer da função. Eu acho que é isso que move o ser humano. Legal, bacana. Vamos fazer um intervalo para a gente dar uma respirada. Aí na sequência a gente volta para falar sobre futebol, Campeonato Brasileiro. Tem um material bem legal, o professor Jorge vai continuar aqui com a gente, vai mostrar que não é só de handebol aí que ele entende não. Um minutinho e a gente já volta. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha
um futuro brilhante pela frente. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Central do Esporte está de volta aqui na TV Unifra. Muito obrigado para você que nos acompanha aqui pelo canal 15 da NET. Lembrando que você também pode acompanhar não só esse programa, mas a programação da TV Unifra no Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube. O José Quintana Júnior está aqui do meu lado e hoje a gente está recebendo mais uma vez aqui no estúdio da TV Unifra o professor Jorge Fernandes, que já falou no primeiro bloco os motivos pelos quais ele está dando um tempo como treinador aí de handebol, mas vai continuar nos bastidores e tudo mais, o que para nós, na minha avaliação, é muito legal, é muito bom. Mas agora a gente vai falar de futebol, Quintana. E olha que para falar de futebol nessa terça-feira, 13 de dezembro de 2016, primeiro não dá para esquecer os 35 anos do título mundial do Flamengo. O Flamengo foi campeão mundial, o Flamengo que é a equipe que tem a maior torcida no Brasil, conquistou o título mundial, acho que o máximo título que um clube pode conquistar, exatamente no dia 13 de dezembro de 1981, num jogo contra o Liverpool, da Inglaterra, goleando a equipe, aliás, do Liverpool por 3-0. E aí a gente retoma, aí a gente fala, e é inevitável a gente lembrar que o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, que o Internacional pela primeira vez vai jogar a divisão, a segunda divisão, a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, Quintana, o que se vislumbra, o que a gente pode vislumbrar para 2017? Olha que, vou dizer que os gremistas devem estar, assim, de uma euforia incrível, porque foram 15 anos sem títulos, consegue o título, vê o maior rival cair para a segunda divisão, e aí você pega o Internacional, que nos últimos 15 anos conquistou muitos títulos, vê o maior rival conquistar um título e ainda vai para a segunda divisão. Quer dizer, é uma inversão muito grande, digamos assim, da gangorra nessa rivalidade da dupla Grenal, não é mesmo? Eu acho que para 2017, Jareta, e ainda para o fim de 2016, a gente precisa tirar algumas lições. O professor Jorge Fernandes falava no último bloco que, como última pré-lição para os jogadores que passaram por ele, não esquecerem jamais de valorizar as amizades. E eu acho que é muito importante valorizar o ser humano, valorizar o respeito. Por que eu estou dizendo isso? Aconteceu o que aconteceu há 2 semanas, que a gente veio retratar aqui, aquela tragédia com a equipe da Chapecoense. E naquele momento todos ficaram impactados com aquela tragédia, com a ascensão, com a forma com que a Chapecoense trabalhava de forma correta, de forma disciplinada, com planejamento, e de repente pessoas, seres humanos morreram, independente da camisa que vestiam, independente do clube, dos sonhos, acabaram deixando a vida. E a gente vê essa situação que realmente ela é pitoresca e ela faz parte da famosa gangorra do futebol. Nos anos 90 o Grêmio teve as maiores glórias, nos anos 2000 o Internacional. E agora em 2016 o Grêmio conquista um título após 15 anos e o Internacional pela primeira vez, que falava com certo deboche, que time grande não cai, que tudo mais, cai para a segunda divisão. Apesar da arrogância de alguns dirigentes e de algumas pessoas, até mesmo com desrespeito em relação a essa situação, a violência jamais pode prevalecer em relação ao assunto esporte, principalmente o futebol, porque ele tem a maior parte da população brasileira por trás dessa modalidade. O que a gente tem visto, Jareta, de domingo para cá, são o torcedor do Fluminense agredindo um torcedor colorado no metrô, um torcedor mais velho, mesmo que fosse um torcedor jovem. Nada justifica um ato como esse. Ex-presidente colorado agredindo jornalista em programa de televisão. Ao vivo ainda. Ao vivo. Então, assim, até a gente conversou hoje de manhã e disse, a gente não vai mostrar isso porque a gente não vai dar audiência para esse tipo de pessoa. Mas, assim, o respeito ele tem que existir. Eu acho que o pior, além de todos esses episódios aí, algumas redes sociais já inclusive mostraram, são torcedores mascarados do Inter, fazendo ameaças aí para alguns jogadores da equipe, em especial o Andrigo Sacha e o Marcelo Lomba, citando que sabe o endereço, que vai encontrar com o cara, que é para ele se mudar. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, será que essas pessoas são torcedores de fato? Não, assim, jamais o futebol vai ser mais importante que o ser humano. Essa ordem ela não pode ser invertida, isso está errado.
Quando chega a esse ponto, a gente tem que começar a se questionar. E por parte nossa da imprensa, a gente tem que discutir no sentido de jamais estimular esse tipo de situação. Por isso que a flauta, eu faço flauta, sabe com quem? Com os gremistas. Eu, como gremista, já que eu sou jornalista, eu não faço flauta com Colorado. Eu faço com gremista, brinco entre gremistas. Por quê? Porque, infelizmente, hoje a gente vive um mundo de intolerância, vive um mundo de desrespeito e tu corre o risco daqui a pouco de acabar uma amizade, ou até mesmo de alguém partir para agressão por uma bobagem, sabe? Eu acho que o respeito tem que ser colocado acima de tudo para 2016. Está na hora de acordar. A gente tem exemplos, infelizmente, trágicos como o que ocorreu, para a gente parar para pensar na vida. E aí as pessoas passaram 2 semanas, já esqueceram tudo. Exatamente. E cometem essas atrocidades. Vamos falar de coisa boa então do esporte. Vamos mostrar ali na tela os melhores do Campeonato Brasileiro. Aí eu vou ver se o professor Jorge concorda ou não. Não precisa ser perguntado, professor. Isso aqui é uma espécie de mesa redonda em formato de um mini estádio de futebol aqui. Então... vocês falaram nessas questões, essas agressões aí, né? Eu vejo assim, tem um processo lá da base que está errado. Se nós não investirmos maciçamente em educação, nunca nós vamos ter sujeitos conscientes para fazerem análise correta, com discernimento e postura das realidades. Eu acho que o Brasil, não sei, sinto muito em fazer essa leitura, mas eu acho que a gente vai demorar muito tempo ainda se não houver realmente um investimento maciço em educação, porque isso é uma questão de educação. Né? A gente tem visto nas redes, enfim, eu sou um cara que zoo, cara, mas na boa, se a pessoa ofendeu, tô fora, né? Tô saindo. Até em alguns grupos assim, o cara não sabe, tu quer zoar, tu não suporta a zoação, beleza? Não, a tua amizade é mais importante para mim, eu tô saindo. Entendeu? Então, acho que tem que zoar, O Grêmio foi zoado há muito tempo, os gremistas vão zoar os colorados, isso aí vai acontecer sempre. Eu acho que o Inter, como clube de futebol, vai tirar uma lição muito grande, cara, participando da Série B, porque vai ser extremamente difícil. É uma realidade diferente, vocês sabem disso, é diferente da Série A, totalmente diferente. Vai ser extremamente difícil, mas o Internacional é gigante, como se fala, é um clube com estrutura, com profissionais capacitados. Eu tenho amigos lá que trabalham dentro do Internacional. Eu acho que ele vai montar um grupo forte e vai voltar fortalecido de lá, porque as grandes lições, vocês perguntam os melhores momentos não te dão as melhores lições. As maiores lições são tiradas desses momentos de infortúnio e com certeza o Inter vai voltar mais forte. Né? E eu acho que isso só tem a ganhar o futebol do Rio Grande do Sul. Legal. Vamos dar uma olhadinha nos melhores do Brasileirão ali, ó. E de cara eu já vou criar uma polêmica aqui. Mas o eu goleiro, concordo, professor. O Jailson do Palmeiras, não sei se o Jailson foi o melhor goleiro desse Brasileirão não, hein? O que eu vi do Danilo Fernandes, goleiro do Inter, fazendo as últimas rodadas aí, olha... Não, é disparado para mim, Danilo Fernandes do Internacional. Eu vou dizer que eu acho que o Danilo Fernandes eu diria assim que é a ovelha negra naquele time do Internacional que acabou sendo rebaixado. A gente tem ali o lateral direito, o Jean do Palmeiras, os zagueiros Pedro Jeromel do Grêmio e o Mina do Palmeiras... Vai na segunda marcha. Vamos lá, vamos mais devagar, acelerar, né? Tanto. Vamos nome a nome, o pessoal de casa pode estar acompanhando os nomes ali. A questão do Jailson é que ele, diante a meta do do gol palmeirense, o Palmeiras nunca perdeu, manteve invencibilidade. Talvez seja por isso, porque... ele não ganha individualmente, talvez pelo conjunto que está dando isso a ele, né? Exatamente. Sim. Então, talvez tenha chamado a atenção por isso. Fez um ótimo campeonato, tem 35 anos, surgiu agora em nível nacional. Não é um goleiro que está começando a carreira. E chamou bastante atenção, foi bastante ovacionado pela torcida justamente por esse rótulo, goleiro invicto. Sim. Ele, no gol palmeirense, o Palmeiras não perdeu. Mas eu concordo com você sobre o Danilo Fernandes. Acho sim que foi o melhor goleiro. Inclusive, acho que se não fosse o Danilo Fernandes, o rebaixamento do Inter poderia ter ocorrido até mesmo anterior à última rodada. Lateral direito, Jean. Se botar um cone em lateral direita no Brasil, eu acho que ganha de qualquer... Nós estamos mal de lateral direito. Honestamente, a gente está mal. É uma metáfora um pouco exagerada, mas a gente não está bem de representantes nessa posição. O Jean, na verdade, nem lateral é. O Jean é um jogador que a origem é o meio de campo. Já jogou no São Paulo, já jogou no Fluminense, agora, um pouco mais velho, está jogando no lateral direito. Eu não sei honestamente. Mas não teria um nome para indicar justamente porque eu não vejo jogadores hoje na questão das laterais no Brasil despontando. Algum jogador que possa, por exemplo, ir para o mercado europeu, algum jogador que poderia figurar na seleção brasileira. Honestamente, não me vem ninguém na cabeça. Agora, zagueiro, Pedro Jeromel, esse é incontestável, fez um grande campeonato brasileiro, né? O Mina do Palmeiras também é um zagueiro muito bom. Zagueiros eu acho que a gente teve bons zagueiros. Até essa aqui é a eleição segundo a CBF, né? Perfeito. A gente também tem a bola de prata na placar, e na bola de prata da placar foi o zagueiro Hever. Junto com o Pedro Jeromel. Junto com o Pedro Jeromel. Lateral esquerdo, Jorge, do Flamengo. Professor, se o senhor tiver... Moisés do Palmeiras e o Tietê do Palmeiras como volantes ali. Eu acho que aqui dava para ter pintado um Wallace.
do Grêmio, porque eu acho que o Wallace fez um grande campeonato brasileiro. Viveu altos e baixos, é verdade, mas o Wallace do Grêmio fez um grande campeonato brasileiro. Eu acho que ele tem que amadurecer um pouco mais, eu concordo contigo. Eu vejo assim, eu vi alguns jogos do Grêmio ao vivo e me chamou muito a atenção o Mike. Talvez seja um jogador já com 31, né? Ele está na faixa do 30, 31 o Maicon anos. Do Grêmio. O Mike do Grêmio. Eu vi porque é uma diferença, eu percebi quando ele joga e quando ele não jogava, na estrutura do meio do campo do Grêmio. Eu percebi o Wallace como um suporte, como o lado esquerdo do Maicon. Então eu acho que eu concordo contigo, tem um porte, né, diferenciado, é um jogador, mas eu acho que ele precisa amadurecer um pouco mais. Amadurecimento. E ele não, você falava do goleiro, existem alguns estudos que dizem que o goleiro realmente ele começa a render em torno dos 30 anos, né? No meu caso específico, eu posso dizer com mais propriedade o handball, o atleta ele começa a ser formado, ele está pronto para a modalidade aos 25 anos. A formação de um atleta de alto rendimento dura em torno de 15 anos, nós não fugimos disso, isso aí né? Formação de uma equipe de rendimento em torno de 4 anos, a gente não foge, tu leva 4 anos para formar uma equipe. Quer dizer, algumas equipes esses clubes quando montam, por exemplo, o Palmeiras deu sorte, né? Trouxe, às vezes tu traz grandes jogadores, grandes nomes, tu não consegue dar conjunto. Aí volta ao que você falou do goleiro Jailson, que talvez ele tenha ganho pelo conjunto da obra e não por uma individualidade, porque se fosse uma individualidade mesmo, Danilo Fernandes está muito acima, disparado, no meu ponto de vista, de qualquer outro goleiro. E mesmo o Grêmio, que tem um goleiro também de bom nível, que tem um conjunto também, que é já de mais tempo, né? Mas ele também, ele oscilou muito, ele teve oscilações. E eu não vejo, eu concordo contigo, acho que ali o Jailson não cai bem nessa lista aí, não. Não cai bem. Até porque os resultados, eles pesam muito. Se a gente for pegar a seleção da Copa do Brasil, o goleiro Vitor se destacou na partida contra o Juventude, na disputa de pênaltis, e nas 2 partidas contra o Grêmio, que se não fosse o Vitor naquela disputa contra o Juventude, a disputa de pênaltis, e contra o Grêmio, tanto no lance do Pedro Rocha no primeiro jogo, quanto do Everton no segundo jogo, mas foram poucos jogos, e o Vitor foi eleito o melhor goleiro da Copa do Brasil. Na realidade, a gente tem uma safra, né, excelente de goleiros, né, coisa que antigamente nós não víamos isso, né. Talvez toda essa discussão se dê a isso, né, essa safra maravilhosa de goleiros que nós temos. Exatamente. Diferente dos laterais, né? Exatamente, diferente dos laterais. O Jorge do Flamengo e o Jean do Palmeiras, aí com algumas contestações. Não, eu não vejo isso com nível de futebol para chegar a uma seleção, mas aí tu me perguntar, tá, Quintana, mas quem é a tua sugestão? Eu vou ficar olhando para ti o resto do programa. É difícil, né? É difícil apontar. O Moisés do Palmeiras e o Tietê também do Palmeiras são os 2 volantes. Posso aí, dar né? um exemplo? Bem rapidinho, se o pessoal de casa quiser assistir no YouTube a seleção do Gauchão, que eu dizia que como que o Andrigo era o melhor jogador da seleção do Gauchão com a de 2 jogos. Hoje o Andrigo nem pega banco no Internacional. Entrou no último jogo, mas num contexto com todo o grupo não pega nem banco. Para te ver como essa seleção, às vezes, ela não condiz realmente com o nível individual do jogador. Às vezes é questão de desempenho em 1 ou 2 partidas que chama a atenção do jornalista. Aqui eu vou concordar com a... Agora, os 2 volantes do Palmeiras, eles eram a base do time. É Sim. importante deixar. Um time que é campeão, talvez individualmente o destaque não chame tanta atenção, mas um sem o outro, tanto é que o Moisés sempre deixou muito claro que, e o Tietchan, a mesma coisa, um dependia do outro. Os 2 funcionavam muito bem juntos. Então, talvez tenha um Eu acho que o Tietchan está à frente do Moisés. Ele se destacou, inclusive, naquele time do Fernando Diniz, que chegou à final do Campeonato Paulista. É na mesma relação que eu falo dos 2 volantes do Grêmio. Eu acho que o Mike está à frente do Wallace ainda, assim como aqui eu penso que o Tietchan está à frente do Moisés. Um pouquinho do Moisés. É. Sobre os meias, eu concordo com essa lista. Eu acho que o Diego do Flamengo fez um grande campeonato brasileiro. O Dudu, que passou pelo Grêmio, né? Mas segue o Dudu também, é meia, cara. Eu ia perguntar isso. Aí também tem esse detalhe, né, professor? Eu acho que ele seria um mais um atacante, né? Eu acho que o Dudu é mais um atacante. Aberto meia. pela ponta, exatamente. Mas E eu acho que o Dudu também fez um bom campeonato brasileiro. Olha, me surpreendi. Achei que o Dudu não ia dar certo no Palmeiras. Inegavelmente, não posso dizer que ele não jogou bem, né? Se for meia esquerda é o Douglas. Se for meia esquerda, seria o Douglas. Honestamente, assim, eu tive 2... esse ano eu fui 2 vezes à Arena, a gente conversava sobre isso. Eu sei que tu é um crítico ao Douglas, mas é diferente. Quando a bola cai no pé dele, é diferente. Às vezes a bola queima no pé de alguns meninos, às vezes dependendo do jogo, até o próprio Wallace. Se o jogo tá bom, ele joga. Se o jogo tá ruim, ele é mais um que a bola queima no pé dele. O Maicon é aquele que amacia a bola, que dá a sequência na jogada. E o Douglas é sensacional. Uma fera. Por que será que o Douglas teve ele vive, na minha opinião, um melhor momento, se não um dos melhores momentos da carreira dele? Por que será que ele teve esse rendimento dentro do campo? Que
se reporta que o Douglas é um cara, né, que gosta da vida noturna, né? Que gosta de viver a vida, digamos assim. Ele está certo. Mas como é que ele está rendendo tudo isso dentro do campo? Deve ter uma motivação especial, acredito, professor. Motivação, é a idade que ele tem, É a experiência. a experiência que ele É. tem, é isso? Que será que está dando realmente isso? Ou tem algum trabalho sendo feito lá dentro lá nos bastidores, a parte física com ele? E existe também toda uma questão tática que envolve, o Douglas não precisa voltar para marcar, existe todo Também é todo outro um trabalho aspecto. em cima do jogador. Mas mesmo assim, ele está aparecendo, ele toca e vai. Antigamente o Douglas tocava e ia, o Douglas tocava e voltava. Hoje ele toca e vai. Ele aparece, ele busca os espaços, ele vem, ele marca. E aí? É verdade. É uma atitude diferente. Não, né? eu estou te falando isso um porque eu tenho conhecimento de um trabalho que está sendo feito com ele fora. E que ele gostou tanto do trabalho que ele buscou esse trabalho fora, na questão da preparação física dele. Que interessante isso, Entendeu? né? E por isso esse rendimento dele. Não adianta, o jogador, a gente sabe, isso é qualquer esporte. Pode ser bom tecnicamente, pode ser um excelente jogador. Agora, se ele não tiver uma gama de fatores que precisam ser trabalhados para que isso realmente aconteça, se concretize na prática, a técnica dele não adianta, ele Não vai se sobrepor. Não vai se sobrepor. Qual o problema do Grêmio na questão hoje? O maior problema do Grêmio é a finalização. E que isso pode ser trabalhado? Pode. Esses moleques, quanto tem? 20 anos, 21 anos, eles não estão prontos ainda, cara. Esses caras não percebem isso. Por que eles não percebem? Não fazem essa leitura porque eles não conhecem, não têm o conhecimento. Então eles não estão prontos ainda, esses moleques. Eles têm que melhorar, eles vão melhorar. A gente já observou que, por exemplo, o próprio Pedro Rocha, que todo mundo queria brigar, queria o Everton, não é? E com pouco o Pedro Rocha rendeu, fez aquele jogo lá que deu o título para o Grêmio. Não foi o Bolanhos que deu o título para o Grêmio aqui nessa bola no último jogo. Foi o Pedro Rocha que deu o título para o Grêmio lá em Minas. Então eles não estão prontos ainda. Então tem que ser polidos, tem que ser melhorados. Isso é uma grande vantagem dessas molecadas do Grêmio aí. É verdade. Atacantes, Robinho do Atlético Mineiro e Gabriel Jesus do Palmeiras e o técnico, o Cuca. O Robinho, para mim, é um jogador que, não sei, eu acho que o Robinho não... Passou a época dele. Posso morder a língua, hein? Morder a língua. Não, Eu acho que passou a época dele. O Robinho não é mais o mesmo Robinho. Não é mais o mesmo Robinho, assim como tu não é mais o mesmo Direto, não sou mais o mesmo Quintana. A idade vai fazendo isso com a gente. Mas eu faria uma análise em relação ao Diego e o Robinho para mostrar assim, como a gente tem uma defasagem técnica nos últimos anos em relação a alguns nomes. A gente vinha nos últimos anos tendo jogadores de destaque estrangeiros, Conca, Montijo, D'Alessandro, e você vê o Diego volta da Alemanha, volta do futebol europeu, veste a camisa 10 do Flamengo e é dono do time. O Robinho, ele perdeu aquela questão da velocidade que ele tinha, de pedalar, ir para cima, sassaricar. Mas tu viu o balãozinho que ele deu nada mais, nada menos que o Pedro Jeromel na final da Copa do Brasil? Ele ainda tem a técnica, ainda tem a visão de jogo. É diferente, é um jogador diferenciado. Se é para estar na seleção, eu não sei. Mas ele ainda é um jogador que, até pelas falhas do sistema defensivo no Brasil, eu acho que ele é bastante útil ainda, professor. Cara, eu acho assim, eu gostaria muito de estudar o perfil psicológico do Robinho. Porque pelo que ele mostra em algumas situações, pela expressão que ele mostra em algumas situações, eu poderia classificar ele, mas eu não posso ser inconsequente, até por ter o conhecimento em relação a isso, mas eu gostaria de ver o perfil psicológico do Robinho. E talvez isso explique muito, porque ele não jogou nos 2 últimos jogos. E tu via nas entrevistas, eu até mexia pro meu filho e disse assim, olha lá, ó, o fulaninho aqui, ele está daquele jeito, pode ficar tranquilo, ele não vai jogar nada contra o Grêmio. Só no olhar a expressão. Isso o esporte me ensinou a fazer essa leitura, isso não é só no futebol, isso é em qualquer esporte. Tu percebe pelo tipo do perfil psicológico do atleta e pela expressão do olhar e do rosto dele, tu já vê, vai jogar ou não vai. Até na questão de um pênalti, cara, eu acerto muito isso, eu olho pro cara e olho só, errou. Porque tu sente no jogador, tu vê na expressão, ele mostra no rosto, entendeu? Nas atitudes. O Robinho mostrou nas entrevistas, ele não jogou nada contra o Grêmio. Nos 2 jogos ele não jogou, ele foi anulado. Né? E talvez, claro, que méritos da equipe diretiva do Grêmio, que ter feito uma análise, observado, ó, e tem esses pontos, ele não pode atuar, não podemos deixar, tem que chegar, enfim. Talvez ele, quando saiu de alguns pontos ali, ele conseguiu fazer alguma coisa, mas ele foi anulado no jogo. Eu, sou sincero, para mim, ele não é o atacante que tem que ser eleito aí. O Gabriel Jesus concorda, agora o Robinho não. No lugar dele eu colocaria o Prato.
Perfeito. Eu só acho que ele ainda tem espaço, ele e o Diego, justamente pela falta de renovação no futebol. Mas o Prato, para mim... Fez um bom fez campeonato o brasileiro, melhor fez que uma ele. boa Tanto Copa que do fez Brasil uma boa também. Copa do Brasil. É. E que também foi anulado nos 2 jogos contra o Grêmio, foi anulado, né? E contra o Inter, que jogou, lembram que ele decidiu o jogo contra o Internacional. Numa estocada lá ele decidiu o jogo. Contra o Juventude, eu não me lembro se ele não decidiu também. Então, são jogadores que realmente deveriam estar ali. Eu acho que o Robinho não. Vamos seguir, a gente está na reta final do programa, vamos dar o Cuca, para mim eu acho que é o técnico mesmo. Não há o que contestar. Eu acho que ele merece, né, cara? Mas eu penso assim, eu acho que tem cara melhor preparado aí. Eu acho que tem gente aí que... Eu vou te dar um exemplo só. O Diego Giacomini, que veio jogar, que foi o interino, que é da base Por que eu falo Diego Giacomini? Porque eu conheço a história dele, eu sei que ele tem uma formação, é um cara que estudou, se preparou, tem pedigree, né? Porque é filho de um outro grande treinador também, que é o Celso Giacomini, e que mudou a estrutura do Atlético para o segundo jogo contra o Grêmio. Claro que o segundo tempo ele abriu o jogo, mas o primeiro tempo ele amarrou o Grêmio, cara. Ele mexeu no posicionamento, ajeitou o meio de campo, ele viu onde perdeu. Se teve o dedo do Roger ou não, é irrelevante, mas ele que estruturou. Ele mudou o time do Atlético no segundo jogo. Se ele está no banco no primeiro jogo lá, meus queridos, a gente não ganha o jogo como a gente ganhou lá. Tenho absoluta certeza disso. Mas é um menino que está começando. E eu acho que eu vejo outros caras com potencial. Claro que o Roger não foi feliz no Grêmio, mas é um cara que vai ter um sucesso imenso pela frente. Que tu vê que são... O Cuca, eu não sei se o Cuca se preparou, se o Cuca estuda, se o Cuca tem, né? Claro que é um grande treinador, pegou um grande grupo, com todas as condições, é óbvio, né? E além de... É óbvio que merece, obviamente merece. Agora, eu acho que se tu for dizer assim... para futuro, eu acho que ele é um cara que a gente pode esperar mais do Roger, pode esperar mais de outros caras aí do que... O Cuca eu colocaria no mesmo patamar, assim, na mesma linhagem, digamos, do Renato Portaluppi. Perfeito. Se o Renato não nos surpreender, né? Exato. Agora na proporção aí, vamos ver quem é que ganhou mais aí, ó, são 8 jogadores do Palmeiras, 2 do Flamengo, 1 do Atlético e 1 do Grêmio aí nessa seleção do Campeonato Brasileiro. Seguindo mais aí, a gente tem na sequência... Outros melhores do Brasileirão, o craque da galera, o Danilo da Chapecoense, foi voltado pela internet. Isso, esse, o né? da Chapecoense. Atleta revelação, Vitor Bueno. Do Técnico Santos. revelação, o Jair Ventura, do Botafogo, né? Filho do Jairzinho. Perfeito. Artilheiros com 14 gols, tivemos 3, o Diego Souza, o William Potker da Ponte e o Fred do Atlético Mineiro, velho Fred aí, né, resistindo. Melhor árbitro, Rafael Klaus, o Marcelo Vangassi e o Rogério Zanardo como os melhores assistentes, são todos da Federação Paulista de Futebol, né, Quintana? Exato. Seguindo aí, a gente tem agora a premiação, e aí é um assunto polêmico, eu quero rapidinho uma opinião de vocês. 17 milhões para o campeão brasileiro, eu acho muito pouco. Da onde vem esse dinheiro? Patrocínios do campeonato, patrocinadores, é a informação que eu tenho, professor, dos patrocinadores do campeonato. 17 milhões eu acho pouco. Tomando como base, claro, a Liga dos Campeões da Europa, onde o pior time da primeira fase ganha 45 milhões de reais e o campeão brasileiro ganha 17 milhões, eu acho pouco. Se tu fizesse nessa comparação, concordo contigo, mas vamos ver qual que é a realidade do nosso futebol e qual é a realidade do futebol da Europa. Tem Eu isso. diria o seguinte, em relação comparado até as demais premiações, eu acho que é uma premiação interessante. Se tu parar a pensar, o campeão ganha 7 milhões a mais que o segundo, ou seja, ele além de ser campeão, ele vai ter 7 milhões a mais para armar o time dele com contratação, pagar bicho que todos os times pagam. Eu acho um absurdo esse negócio de bicho no esporte. Os caras já recebem um salário astronômico e aí tem que ter a estimulação, o bicho, para ganhar o jogo. Eu não concordo com... Eu acho que esse fator extrínseco da motivação deveria ser outro, né? Eu também acho, mas enfim, ajuda a pagar o bicho e reforçar, ou seja, o Palmeiras, na teoria, começa com muito mais dinheiro no bolso do que os demais times para a temporada 2017. Nós temos aí, ó, do 8º ao 16º colocado também ganham uma premiação, e aí a gente já cita aí que o Grêmio, por exemplo, em nono lugar ficou com R$1.700.000. E aí dá para dizer que foram 7 milhões e 700 em função da própria premiação Perfeito. que nós vamos mostrar Nós agora. temos a próxima premiação também aí, né, Quintana? Isso, da Copa do Brasil. Copa do Brasil, 6 milhões. E o Atlético. Tu vê que há uma 2 diferença milhões. sempre grande. É uma diferença, né? É quase o dobro no brasileiro e mais é o triplo aqui na Copa do Brasil. É muita diferença mesmo. E agora, para finalizar, a gente tem aí o ranking da CBF, o Grêmio liderando com mais de 15 mil pontos, o Palmeiras é o segundo, o Santos em terceiro, o Corinthians em quarto. O Corinthians caiu, né? Era o segundo colocado. Atlético Mineiro passou o Cruzeiro nessa nova contagem aí. O Cruzeiro era o quinto colocado, agora é o Atlético. O Inter é o sétimo, o Inter já figurou em primeiro lugar por muitos anos, inclusive,
nessa primeira posição aí, São Paulo 8º, Flamengo 9º e o Fluminense o 10º. Aí eu chamo a atenção para alguns clubes gaúchos que apareceram nessa lista, a gente não tem ali, mas o Juventude em 38º, o Ipiranga lá de Erechim, 72º lugar para o Ipiranga, Brasil de Pelotas o 50º, Caxias na posição de número 60, e aí tem outras equipes aí. A gente tem, por exemplo, Veranópolis, Sapucaense, Cerâmica, que estão aí entre os 234 clubes contemplados nesse ranking da CBF. Eixo Rio-São Paulo e as exceções seguem sendo Sul-Minas. Basicamente a estrutura do futebol brasileiro. Perfeito. Aí quem daqui a pouco, mas como é que faz o ranking? Bom, campeões Série A, B, C e D, eles recebem 800, 400, 200 e 100 pontos respectivamente. E aí o vice-campeão vai receber 80% só dos pontos equivalentes ao primeiro colocado, e aí na proporção também vale para as outras divisões. Lembrando que da Copa do Brasil tem exatamente, Copa do Brasil, Libertadores, há uma pontuação também. Lembrando que a CBF analisa sempre as últimas 5 temporadas só, né? A partir da sexta temporada, isso está fora. Estou acelerando um pouquinho aqui porque a gente está na reta final do Central do Esporte e a gente não vai terminar o programa de hoje sem antes fazer uma homenagem ao professor Jorge Fernandes. A gente preparou algumas imagens, alguns trechos de participações dele aqui no Central do Esporte e a gente convida ele para ouvir agora, para participar, claro, acompanhar aí com a gente, mas eu quero já, professor, agradecer e tomara que o senhor, de repente, possa rever um pouquinho essa sua decisão para 2017. Não, eu agradeço, cara, o espaço, o que vocês fazem pelo Esporte Santa Maria. Não é porque eu estou aqui hoje, não, é porque vocês realmente possibilitam que a gente tenha um rico material, que a gente possa ver que realmente as coisas acontecem aqui. A gente gostaria que fossem com outra realidade, mas a gente é esperançoso, né, e acha que um dia isso vai acontecer. Mas quanto à posição, eu acho que em outras instâncias, com certeza. Legal, muito bacana. Vamos acompanhar ele então, Quintana? Vamos lá. Todo o esporte ele inicia fundamentalmente na escola e ela é base não só para o handebol, mas para todas as outras modalidades. Nós usamos o esporte como um processo educacional na formação do caráter, na formação do cidadão. Tá aí. Voltamos na próxima terça, então, Quintana? Voltamos na próxima terça, professor. Muitíssimo obrigado por toda essa história no handebol como treinador. A gente só tem a agradecer e parabenizar o senhor. Nós é que temos que fazer esse gesto para ele, né? É verdade. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Valeu, voltamos na próxima terça. Um grande abraço a todos. Tchau.